Jesus. Amém e amém. Eu não preciso dizer isso para você, mas você sabe muito bem que nós somos pessoas imperfeitas, não é verdade? Nós vivemos relacionamentos perfeitos, imperfeitos, em todos os âmbitos. No casamento, nós lidamos com situações de conflito, relacionamento de pais, sogro, genro, cunhado, aqueles amigos do trabalho, os vizinhos do condomínio, até eles, todos. Nós lidamos com relacionamentos imperfeitos, relacionamentos que ao longo do tempo enfrentam o desgaste, enfrentam a mágoa, enfrentam a indiferença. E o Evangelho, meus queridos, nos aponta apenas um caminho para lidar com relacionamentos imperfeitos e fazer desses relacionamentos saudáveis e duradouros. Só existe um caminho, e esse caminho é o perdão. Um perdão constante e verdadeiro é capaz de, mesmo diante de relacionamentos imperfeitos, experimentarmos relações saudáveis e duradouras. Eu sei que quando nós falamos de perdão, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. Mas o que é perdão? O que não é perdão? Eu não acho justo perdoar. Mas pensa comigo nessa noite. Pense num mundo onde não existisse o perdão. Como seria esse mundo sem o perdão? Pense comigo, um casamento sem existir perdão. Pense comigo, um ambiente familiar onde não existe o perdão. É possível isso? É possível casamento, é possível vida, é possível viver em família sem que o perdão existisse? Pense comigo, como seria trágica as nossas vidas sem o perdão, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente de trabalho, na igreja. Por isso é importante sim nós falarmos sobre perdão. Mas você pode ainda fazer essa pergunta: pastor, mas o que não é o perdão? O que não é perdoar? E eu queria então pontuar com vocês rapidamente o que não é perdão. O que não é perdoar? Perdoar não é aprovar ou diminuir a ofensa. Houve um conflito, o marido brigou, ofendeu a esposa, e a esposa vai lá e perdoa, dizendo: não, você me xingou, mas não doeu no meu coração, não foi nada. Perdoar não é isso. Porque muitas vezes o que aconteceu foi uma situação realmente horrível, foi uma situação realmente humilhante. Não é diminuir a situação. Perdoar não é diminuir a ofensa. Perdoar não é diminuir o erro. Perdoar não é diminuir o pecado, tudo bem? Quando nós estamos perdoando, nós não estamos dizendo: não, tudo bem, pode continuar desse jeito. Não é sobre isso que nós estamos falando. Perdoar, meus queridos, não é negar a existência do erro. O filho e a filha fez aquela coisa errada na escola, e ele chega em casa: mãe, pai, eu errei lá na escola, eu fiz algo de errado. Aí o pai e a mãe: não tem problema. Não é se não tem problema. Todo erro e pecado tem uma consequência. Perdoar não é negar a existência do erro. Houve desobediência, vai ter consequência. Porque muitas vezes a gente acha que perdoar é tampar os olhos para os erros, é fingir que não aconteceu nada, é fingir que o que a pessoa fez de errado não tem importância. Perdoar não é aprovar o pecado, perdoar não é aprovar o erro, perdoar não é dizer sim para o que está errado. Perdoar também, meus queridos, não é também esperar o pedido de perdão. Você ouviu bem o que eu disse agora? Perdoar não é esperar um pedido de
perdão. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, mas quando ele vier na minha frente e pedir perdão. Sabe o que isso pode acontecer? Sabe o que pode acontecer? Pode ser que essa pessoa nunca venha na sua frente pedir perdão. Mas sabe o que vai acontecer no seu coração? O coração vai guardar a raiva, o rancor, por muito e muito tempo. O perdão independe de quem errou. O perdão é cura para quem se sentiu ofendido. Perdão é cura para quem foi ferido. Perdão é se libertar da mágoa, do rancor, mesmo quando nunca houver um pedido de desculpa. Perdoar também, meus queridos, não é uma coisa que acontece apenas uma só vez. Às vezes marido e esposa tem essa, não tem? Tem aquele conflito e a pessoa disse, não, eu perdoei. Aí de repente passou uma situação e de repente a pessoa fala, olha, lembra aquela vez? Ninguém faz isso, não é verdade? Ninguém comete um erro desse, né? O que a gente faz? Aí a pessoa continua, mas você não disse que perdoou? Perdoar é esquecer. Irmãos, quem tem aqui cabeça que é uma memória de celular, que consegue deletar as coisas? Alguém consegue isso? Alguém tem assim na sua cabeça um botãozinho assim, escrito lixeira? Não existe isso, irmãos. O único que é capaz de esquecer os pecados, jogar no mar do esquecimento é Deus. Por isso o ato de perdoar não é só um momento na vida. Às vezes por um erro você terá que perdoar essa pessoa várias e várias e várias vezes. Até que aquela situação já não doa tanto no seu coração. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo? Sim? Perdoar também, meus queridos, não é negligenciar a justiça. Perdoar não é dizer sim para o agressor. Se houve agressão, é necessário punição. Situações que é necessário ir para a justiça. Perdoar não é ofender, não é dizer que o abuso não aconteceu. Perdoar não é dizer que a violência não aconteceu. Perdoar não é dizer que o prejuízo não aconteceu. Muitas vezes nós podemos perdoar, mas mesmo assim é necessário a denúncia, é necessário ir para a justiça, porque são situações graves que não é simplesmente perdoar. Um abuso você não perdoa, um abuso você não simplesmente diz que não aconteceu, um abuso você denuncia. Agressão você denuncia. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo? Sim. Porque às vezes o abusador, a pessoa que abusa, a pessoa que usa da violência, ela usa esses recursos, mas você tem que me perdoar. Não é sobre perdão que nós estamos falando, perdão é se libertar da mágoa, mas uma pessoa que abusou de uma outra pessoa, fisicamente, emocionalmente, sexualmente, essa situação é caso de polícia, é necessário ir para a justiça. Pastor, o senhor está falando o óbvio. Infelizmente, nem sempre o óbvio é tão claro assim. Os irmãos estão me entendendo? As irmãs, sim? Perdoar também, meus queridos, não é sinônimo de confiança. Eu vou pegar situações bem assim, dramáticas, para você entender o que é isso. Existiu uma situação onde aquela pessoa, ela agrediu, violentamente. Perdoar não quer dizer que você vai confiar de novo nessa pessoa. Você pode até perdoar, mas você precisa então decidir manter uma distância dessa pessoa. Existem situações que nós podemos perdoar, mas o melhor que nós podemos fazer então é não confiar mais nessa pessoa.
e manter uma distância para proteger a nossa vida, a nossa família e outras situações. Os irmãos estão me entendendo? São situações difíceis. Eu estou pegando exemplos dramáticos, mas que muitas vezes são situações que nós enfrentamos. Perdoar também não é sinônimo de reconciliação. Porque nem sempre é possível reconciliar-se. Muitas vezes existe o perdão, existe a misericórdia, existe a paciência, mas não é possível caminhar de novo juntos. Não é possível a reconciliação, porque não houve um acordo, não houve uma combinação, os prejuízos não foram acertados, então não é possível uma reconciliação. Mas mesmo não tendo uma reconciliação, é possível perdoar, não carregar mágoa, raiva, dormir em paz. A gente precisa entender o que não é o perdão, para agora fazemos um mergulho bíblico e entendemos o que é o perdão. Abra sua Bíblia comigo então, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 18, verso 21 ao verso número 35. Mateus capítulo 18, verso 21 ao verso número 35. É um texto bem conhecido, quando Jesus vai ensinar aos seus discípulos sobre o perdão, e eu queria ler com os irmãos nessa noite. Acompanha comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Preste bem atenção comigo aqui, meus queridos. A lei farisaica dizia que o judeu deveria perdoar até 3 vezes. Depois de 3 vezes, não precisava perdoar mais. O que o apóstolo Pedro quis fazer aqui? As irmãs que são professores, professoras, ele quis sair com saldo positivo com Jesus. Eu fiquei imaginando assim, ele cutucando aqui os discípulos, falou: quer ver Jesus me elogiar? Quer ver Jesus falar que eu sou Pedrão? Senhor, eu devo perdoar 3, né? Não, 7 vezes, esperando de Jesus um aplauso. Ei, Pedrão, hein, meu aluno número 1. Mas o texto continua, o que Jesus disse. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ó, pega esse muito seu, agora multiplica por muito mais. E o texto continua dizendo: por isso o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com teu conservo, como lhe tive com você? Irado,
seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe farás, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Até aqui, meus queridos. O que essa parábola nos ensina sobre perdão perfeito para relacionamentos imperfeitos? Primeiramente, é que o perdão é possível quando compreendemos que a nossa humanidade deve ser definida na relação com o nosso Deus. No verso 23 diz: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Os discípulos achavam que a relação de perdoar, de lidar com pessoas difíceis, era uma relação meramente humana, que não interferia no meu relacionamento com Deus. Mas então Jesus, ele coloca os nossos relacionamentos frágeis, limitados, no outro patamar, dizendo que o nosso relacionamento com Deus, que o nosso relacionamento com Cristo, que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, deve definir e orientar a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Porque muitas vezes nós queremos nos relacionar e resolver as nossas pendências relacionais a partir da nossa humanidade, do nosso instinto, da nossa natureza. E quando nós fazemos isso, nós enfrentamos o que nós normalmente experimentamos, que é o que? Briga, é mais raiva, mais ódio. Porque a gente muitas vezes lida com os nossos relacionamentos com a nossa natureza humana. Nós lidamos com os nossos sentimentos de raiva, de ódio, de medo. Mas então Jesus está dizendo: olha, vocês precisam colocar Deus na vida de vocês, porque o relacionamento que vocês vão ter com Deus vai alterar a natureza espiritual da vida de vocês. O relacionamento que vocês vão ter com Deus vai mudar o coração de vocês. O relacionamento que vocês tiverem com Deus vai mudar a maneira como vocês pensam. E a partir desse relacionamento, vocês vão ter relacionamentos baseados nos valores que vêm do Senhor, que são relacionamentos baseados na graça, na misericórdia, na bondade, no amor. Porque quando nós lidamos com os nossos relacionamentos só na dimensão humana, o nosso instinto o que é? Quando nós ficamos ofendidos, qual que é o instinto natural nosso? É o quê? Ofender, não é verdade? A melhor defesa é o ataque. O Saulo aí, jogador de futebol. Às vezes, quando nós nos sentimos ameaçados, acuados, ofendidos, humilhados, o que a gente faz? A gente xinga, a gente humilha, a gente coloca a pessoa no seu devido lugar. Mas o que gera essa situação? Mais conflito, mais ódio, e um ciclo de briga sem fim. Nós temos que trazer mais do Senhor em nossa vida. E permitir que o nosso relacionamento com o Senhor venha mudar também a maneira como nós lidamos com as pessoas. Porque só nos relacionando com o Senhor, só experimentando um novo nascimento, só nascendo de novo em Cristo Jesus, nós paramos então de reagir com ódio, com mágoa, e no momento, muitas vezes, onde nós somos ofendidos, nós começamos a perceber um perdão brotar do nosso coração, que não vem de nós. Muitas vezes em situações onde a gente está pressionado, de repente a gente sente uma paciência, que a gente sabe que isso vem do Senhor, porque isso é fruto do nosso relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Isso só acontece se você se render a Jesus e nascer de novo. Senão você vai continuar lidando com seus relacionamentos de maneira instintiva, defensiva, e muitas vezes com ódio, raiva. Quando a gente está no trânsito, alguém buzina para nós, qual é a nossa reação? Hein?
É dizer: Deus te abençoe, meu querido. Eu te amo em Cristo Jesus. Vai na minha igreja domingo, hein? Eu estava dizendo para o irmão, não vou nem dizer o nome. Falei: irmãos, vamos pôr adesivo no carro da igreja. Vamos pôr adesivo da igreja no carro. Aí o irmão dizendo: não, vai que no trânsito eu faço alguma coisa errada e a pessoa fala: lá, um cristão lá fazendo coisa errada. Realmente, queridos, não precisamos de adesivo, não, brincadeira. A gente precisa do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Porque só no nosso relacionamento com Deus nós vamos aprender a ser mais espirituais e menos animais. Essa semana eu tive uma experiência, eu fui um tremendo herói, Dagmar. Um tremendo herói. Eu salvei a vida da Érica de um monstro terrível. Na hora que ela estava saindo lá do Betel Casas Lares, ela se deparou com um monstruoso sapo. Né? E a gente sabe que em cada encontro, uma pessoa que vê um sapo é uma pessoa que sobrevive, porque não acontece nada. Aí eu fui lá, né, aquela brincadeira de pegar o sapo, fui lá, peguei o sapo, né? Quem já pegou o sapo aqui, hein? Ah lá, a dona Laide, né? Ah, como a gente já brincou bastante, pegar o sapo e joga lá. Não sei se você é geladinho, tá bom? Aí claro que eu fui brincar com a minha esposa, mostrando o sapo, né? Olha, amor, eu enfrentei o leão por você, tá aqui o sapo, né? Ela adorou muito, né? Bem, tava o Rafael, o Veg também, né? O Veg, falei: Veg, segura o sapo aqui. Eu não, vai ficar cego. Eu falei: não sei se você sabe, ninguém fica cego por causa do sapo não, tá? Bem, mas interessante, quando eu peguei o sapo, né? Que é um animal tão frágil, mas ele endureceu todo, ficou tudo duro, armado, como se pudesse fazer alguma coisa. Mas eu não ia fazer nada com o sapo, tá bom, irmãos? Eu fui, apenas levei ele na calçada e soltei ele na calçada. Tem muita gente aqui que ainda está um estilo de vida como o sapo. Quando é pressionado, quando é acuado, ele endurece. Endurece para se defender. Este é o instinto humano, carnal. Mas o nosso relacionamento com o Senhor nos torna mais parecido com Jesus. Você está cansado de explodir de raiva? Está cansado de ficar bicudo uma semana porque alguém te ofendeu? Está cansado de muitas vezes dormir, tendo pesadelo com as pessoas? Ouça o que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 11, a partir do verso número 28, 29, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. O Senhor está dizendo para você que é estressado, para você que está magoado, para você que está decepcionado: vinde a mim que estáis cansados, aprendam de mim, encontrará descanso para a vossa alma. Segunda lição que essa parábola vai nos ensinar sobre o perdão perfeito para relacionamentos imperfeitos, é que ele é possível quando nós decidimos fazer do perdão de Deus o paradigma dos nossos relacionamentos. Verso número 24 diz assim: quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. O servo prostou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. A indisposição pré-estabelecida, meus queridos, de não perdoar, muitas vezes tem na origem, na ausência de uma experiência regular de arrependimento e perdão aos pés do Senhor. Você não vai conseguir perdoar se você não entender o quanto você foi perdoado na pessoa de Jesus Cristo lá na cruz. É sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que havia um servo que tinha uma dívida impagável. Irmãos,
a semana toda fazendo os cálculos aqui, tá? Cada versão tem uma expressão, mas essa quantidade aqui de prata, aproximadamente, seria quase 30 toneladas de prata, que esse servo estava devendo para o rei, tudo bem? E o seu conservo, sabe quanto que estava devendo para ele? Uma moeda de prata. O servo devia para o rei 30 toneladas. O seu conservo devia uma moeda. Tudo bem? Vamos para reais. O denário representa o pagamento de um dia de salário. O talento, em algumas versões, o texto diz aí, diz que na verdade são 100 mil talentos. Cada um talento, é matemática, tá bom? Os irmãos não se perder aqui, presta atenção, irmãos. O texto fala que o servo devia 100 mil talentos. Geiso, está anotando? Anota, Geiso. Eu vou perguntar no final, Geiso. Eram 100 mil talentos, tudo bem? Que o servo devia. Sabe quanto vale um talento? Porque o servo devia denários. Um talento representa 6 mil denários. Está anotando aí, Jason? Um talento vale quantos denários? 6 mil. O servo devia quantos talentos? 100 mil. Tudo bem? Então é 100 mil vezes 6 mil. Quanto que dá, Ana Paula? Tudo bem. Eu já fiz a conta, tá bom, irmãos? Eu calculei o dia do salário mínimo. Se uma pessoa recebe no fim do mês um salário mínimo, por dia, aproximadamente, o salário dela é de R$34. Se um denário é um dia de pagamento, então esse servo devia aproximadamente quase 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Tudo bem? Se você trabalha um mês para ganhar um salário mínimo, imagina quantos anos você teria para pagar 2 bilhões de reais. Faça essa conta aí, depois você me diz, tá, Ana Paula? Quantos anos, ganhando um salário mínimo, você pagaria 2 bilhões, tudo bem? Os irmãos estão comigo aqui na aula de matemática? Quanto que o conservo devia? Devia quanto? Um denário, que é um dia de trabalho. Na verdade não é um denário, são 100 denários, tudo bem? 100 denários, o texto diz aí 100 denários. Então, aproximadamente, arredondando, vai dar quanto? 3 mil reais. 3 meses de salário mínimo, o homem pagava a conta, tudo bem? O outro devia quantos? Quase 2 bilhões de reais. O que o texto está querendo dizer? Eu fiquei pensando, olha, Jesus gostou de fazer uma pegadinha com a gente aqui, né? Jesus não jogou esses números aleatoriamente, só para a gente ficar... Não, ele estava mostrando uma coisa para nós. A nossa dívida com o Senhor é impagável. É impagável. Nós nascemos pecadores, e cada ato de pecado, seja em palavra, em pensamento ou atitude, é um ato de rebelião contra o nosso Deus. O salário do pecado é a morte. A nossa dívida com o Senhor é impagável. Mas o que Jesus fez? Ele veio ao mundo, deu a sua vida para pagar essa conta impagável. E nós, então, por causa de Cristo, recebemos o perdão de Deus pela fé. Pela fé. Pela fé nós recebemos um pagamento impagável. Sabe o que se chama graça? Filipenses tem uma frase que diz assim: a graça é um presente que custa tudo do doador e nada para quem a recebe. Jesus entregou tudo lá na cruz pelas nossas vidas, e nós recebemos esse perdão pela fé. Meus queridos, quando eu e você, nós entendemos essa matemática de Deus, se Deus perdoou o impagável, eu posso perdoar o meu irmão.
Se o Senhor perdoou o impagável, eu consigo perdoar a pessoa que me decepcionou. Se o Senhor pagou o impagável, eu consigo dar uma segunda chance. Porque da mesma maneira que eu fui alcançado por esse perdão, agora eu preciso continuar essa pandemia do perdão. Eu preciso fazer que esse perdão se espalhe, que esse perdão continue. É uma corrente do bem, é uma corrente do perdão, uma corrente da misericórdia. Eu recebi algo incontável de Deus e eu vou espalhar para todos. É um tsunami do perdão. Por isso, passe para frente o perdão que Deus derramou sobre a sua vida em Cristo Jesus. O Senhor pagou o imperdoável, o impagável lá na cruz, não para você ficar fazendo uma lista, tá? De quem errou com você. Jesus não perdoou o imperdoável, o impagável lá na cruz, para você ficar sempre jogando pedra nos outros. Olha, você fez isso, mais uma vez você me decepcionou. Compartilhe o perdão, espalhe o perdão. Vamos fazer parte dessa pandemia do perdão. Romanos capítulo 12, verso 9 e 11 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, pegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Ame de maneira sincera e odeie sua raiva, odeie sua mágoa, odeie sua frustração. Ame. Jesus disse que se o nosso inimigo pedir água, dê água, mas não dê água suja, tudo bem? Não dê água envenenada para essa pessoa. Mas se o seu inimigo te pedir água, dê água limpa, dê água cristalina, essa água que flui da cruz, essa água que flui do sangue precioso de Jesus, e que pode purificar o seu coração, para que quando o seu inimigo te pedir água, que você dê uma água cristalina, porque isso é fruto do Espírito Santo atuando em você e através de você. O que essa parábola nos ensina sobre o perdão perfeito para relacionamentos imperfeitos? Eu queria terminar, em terceiro lugar, que ele é possível quando nós fugimos deliberadamente da ira daquele a quem não temos condições de pagar. Olha o que o verso 33 diz: você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, meu Senhor entregou aos torturadores. Preste bem atenção. Sabe aquele filme que você está desejando que tenha um final feliz? Sabe, Jussara? Aquele filme que você está assistindo com o Dagmar, toda animada, agora vai ser um filme final feliz. E o filme termina você tendo mais medo ainda. Sabe aquele filme que termina você oh meu Deus do céu. Você pensou que o vilão tinha morrido, né? Tudo tinha dado certo, e no final você fica mais assustado ainda. Irmãos, essa história não é de final feliz, tudo bem? Essa história é para trazer no nosso coração pavor, é para trazer no nosso coração temor, é para chacoalhar a gente. Sabe quando você está assim, piscando, o pastor está pregando, você está piscando assim, de repente soltou uma palavra, você acordou assim? É dessa maneira que Jesus está fazendo. Jesus disse: olha, esse senhor ficou sabendo que o servo que ele havia perdoado de uma conta impagável, ele não foi capaz de pagar 3 meses de salário mínimo. Diz o texto que ele pegou esse servo mau e permitiu que ele fosse torturado. Irmãos, a Bíblia ela é mais clara do que nós queremos muitas vezes. Quem não perdoa é torturado também. Quem não perdoa é torturado pela sua raiva, é torturado pela sua mágoa, é torturado pelo seu rancor. Quem não perdoa sofre.
O não perdoar é experimentar esse caminho de tormenta, de tortura, de angústia. É isso que o texto está dizendo. O que Jesus nos ensinou na oração da oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O contrário também é real. Pai, não me perdoe se eu não perdoar os meus devedores. É isso que você ora em toda a oração do Pai Nosso. Sabe o que significa? Significa que o nosso Deus é um Deus que fica irado com quem não perdoa. Que o nosso Deus se enche de ira quando Ele vê os seus filhos e filhas que foram perdoados de maneira tão grandiosa e são incapazes de agir com graça e misericórdia com outras pessoas. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo sobre a ira de Deus, sobre aqueles que não perdoam. Sabe o que isso deve gerar em nosso coração? O pavor de nos colocar de joelho e dizer: Senhor, então me ajude a perdoar. É nos colocar de joelho e dizer: Senhor, eu não posso viver nem mais um dia debaixo da tua ira. Eu preciso, Senhor, me ensina como perdoar. Me ensina a ser multiplicador do perdão. Me ensina a ser mais parecido com o Senhor. Porque realmente, irmãos, a gente não dá conta. Mas é de joelho no chão, de medo, de respeito, de temor, a gente reconhece: Senhor, eu dependo da tua graça para perdoar. Me ajude, me ajude, me ajude. Enquanto a banda se prepara, eu queria então deixar uma frase para vocês. A primeira e geralmente a única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro, e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós. Eu vou ler de novo. A primeira e geralmente a única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro, então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós mesmos. Por isso, meus queridos, para você pensar e agir, reconheça a sua parcela de culpa nos seus relacionamentos que estão quebrados. Senhor, onde eu errei nesse conflito? Onde eu errei nessa briga? Onde eu estou errando? Porque muitas vezes a gente é fácil em dizer que o outro é culpado, mas qual é a minha parcela de culpa nessa situação? Onde eu estou errando? E reconhecer a sua culpa, o seu erro. Mas nada vai adiantar se tudo que eu conversei nessa noite, você passar daqui até o seu carro e dizer: olha que interessante, e você não tomar nenhuma atitude em relação a isso. Talvez o Senhor te colocou num cenário difícil para lidar com pessoas difíceis, para que você seja a presença do Senhor neste mundo tão perdido. Se está difícil perdoar, está difícil lidar com essa pessoa, se aproxime ainda mais do Senhor, se enche ainda mais do Espírito Santo. O sábio, meus queridos, constrói pontes, o tolo constrói barreiras. Tome atitudes para se aproximar, para dialogar, para ouvir, para se importar mais. Por último, tome a atitude de perdoar a pessoa que te magoou, mas não do jeito que você perdoa, mas como o Senhor Jesus perdoou a sua vida.